E eu quero falar sobre a graça maravilhosa de Jesus. Vou falar um aspecto, né? Você falar sobre graça é um assunto muito amplo e muito profundo mesmo, né? A gente sempre fala um pouco, né? Cada um dos meus irmãos aqui também que tem oportunidade para isso. 2 Coríntios 8 e 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Amém? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Só esse versículo, amados, é uma profundidade. Só esse versículo é uma verdadeira profundidade. O Criador, o dono do universo, o Criador de todas as coisas. Nós não temos muita ideia de toda a criação. Temos ideia daquilo que nos é informado nos livros, através das mídias, você vai vendo. Mas nós não temos muita ideia dos detalhes, de como são as estrelas, como é a formação delas. É tão complicado quando você começa a ver como coisas, estrelas como fogo que fica rodando assim. Alguma coisa chegou perto, não me lembro, que uma vez eu estava vendo com uma acho que foi a Hubble, chegou perto de uma estrela e era como um fogo que corria assim. Mas tinha uma distância, coisas muito grandes dessas estrelas, porque não pode chegar perto. Então nós, como seres humanos, nós não temos os cientistas, os que estudam sobre isso, eles sabem muito a respeito disso. E não temos muita ideia a respeito da criação. Mas nós vemos que Jesus foi quem criou tudo isso, nosso Deus quem criou todas essas coisas, tudo muito perfeito. O Criador do universo agora ele deixa toda essa glória que tinha no céu, esse contato com o Pai, e se veste de um corpo feito de pó, do pó semelhante ao nosso. O que Jesus deixou, em João 1:14 nos diz no Evangelho que o verbo, falando da palavra, falando a respeito de Jesus, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. E João escreve assim: e vimos. João, ele foi um daqueles, o apóstolo João, que viu a manifestação da glória de Deus muito perto, porque ele também subiu no monte com Jesus da transfiguração. Ele viu coisas maravilhosas, e mais tarde Deus revelaria para ele o livro do Apocalipse, das últimas coisas. E ele disse assim: esse verbo, a palavra Jesus, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, aleluia. A manifestação do verbo de Deus, da palavra, cheio de graça e de verdade. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 6, um versículo bastante conhecido. Às vezes eu uso textos e quando eu vejo, eu uso de novo, porque eu acho eles, cada vez que nós lemos algum texto na Bíblia, tem texto que você lê, você chega perto dele, quando você vai lendo de novo, você vai se aproximando, e vai se aproximando, chega um momento que aquele texto da palavra entra em você, e o Espírito Santo te mostra, te revela o que ele queria dentro daquilo ali. É assim que é a palavra de Deus, por isso que ela é vida. E embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A graça de Jesus, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Glória a Deus. E sendo encontrado ainda no versículo em Filipenses, ainda no capítulo 2, versículo 6, capítulo 6,
versículo 6 ao 8, versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses. E sendo encontrado em forma humana, ele desce, se faz homem, e quando agora se encontra como homem, ele se humilha a si mesmo. Todo aquele sofrimento que Jesus sofreu pelos homens, ele se permitiu sofrer. Ele mesmo disse: ninguém toca em mim, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou e torno a tomá-la. Se eles tocaram em Jesus, se eles cuspiram em Jesus, se eles os bofetearam Jesus, se eles surraram a tal ponto de deixar Jesus transfigurado, se eles agrediram a Jesus de todas as formas, e fazendo Jesus até mesmo de bobo, quando eles puseram uma venda, teve um momento que os servos do templo fizeram isso, puseram uma venda nos olhos de Jesus, e batiam nele com um pedaço de pau na cabeça dele, e perguntavam: profetiza quem foi que te bateu, fazendo isso com Deus. Eu fico, meu Deus, o ser humano é tão ridículo, né? Usado, né? Chega a um ponto de Jesus, se abrisse a boca ali na hora, um sopro de Jesus fulminava todos eles. Mas ali Jesus não estava como, ali Jesus estava como o cordeiro sofredor. Jesus se permitiu, Jesus permitiu que aquilo acontecesse. Era o tempo disso, era o tempo de dores, era tempo de sofrer, era tempo de tomar, sabe o que era aquilo, Samuel? Era tempo de tomar o cálice amargo. O cálice era amargo mesmo. A justiça de Deus é implacável, porque a alma que pecar, essa vai morrer. Então era tempo de beber aquele cálice amargo, e Jesus tinha que beber. Então, mas Jesus se permitiu: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo dou e depois torno a tomá-lo. Está falando de ressurreição, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Glória a Deus. Jesus deixou-se. Ai, coitadinho dele. Às vezes a pessoa com pena de Jesus, né? Ai, coitadinho dele, eu fiquei com tanta pena. Eu me lembro daquele filme que passou de Jesus. Muitos assistiram, sobre o sofrimento de Jesus ali no Getsemane, quando Jesus sofreu, foi crucificado, e muita gente chorando. Eu vi a pessoa saindo para o banheiro com a mão quase no estômago assim, parecia que, não sei se ia chorar ou vomitar. As pessoas estavam tão, a pessoa saiu, e as pessoas às vezes ficam, e às vezes eu vi uma irmãzinha: ai, esse filme eu não podia passar, é muito triste, é muito sofrimento. Eu falei para a irmã: não, tem que passar mesmo. As pessoas não têm ideia do que Jesus sofreu. Ah, tu achou que foi muito? A realidade foi muito pior. A realidade foi muito pior. As pessoas às vezes não querem fugir, sabe, daquilo que é a palavra. Mas bater de frente com aquilo que está escrito, que é duro, mas é necessário. Porque é necessário que você veja, que você saiba, que você leia, que você estude e veja o sofrimento de Jesus de uma forma bem detalhada, para que eu e você possamos dar valor à sua morte, ao seu sacrifício. Não é só uma coisinha aqui, como alguns filmes antigos de Hollywood, né? Aquele sanguinho aqui, aquele rostinho rosado, aquele olhinho azul, rostinho, aquele sofrimento. Mas esse outro do Mel Gibson não teve dó, né? Foi de arrebentar. Então, é a realidade. Às vezes próprios crentes não querem encarar. Amado, quando nós vemos a realidade do que Jesus fez por mim, por você, toda vez que nós formos tomar algum passo errado, nós vamos pensar: poxa, eu estou fazendo isso, olha que Jesus fez pela minha vida, olha que Jesus pagou, que preço que Jesus pagou por mim. Então as pessoas têm para valorizar, né? Dá valor, tem que encarar mesmo. E Jesus encarou a justiça de Deus, que foi pesadíssima. Por quê? Não era o pecado de uma pessoa, Jesus mesmo não pecou, era um pecado de uma humanidade inteira, desde o princípio do mundo, sobre o Filho de Deus, o Filho amado do Pai, sobre ele. Não era uma coisa, não era um pecado. Jesus era o Cordeiro puro de Deus, era o Cordeiro sem mácula, mas que agora carrega todo um pecado de todos os homens, todos os tipos de pecado que você possa pensar ou imaginar. Jesus carregou sobre ele. Ele levou sobre si
as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ele mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. A pior morte que podia existir é ser crucificado, é ser considerado maldito. Jesus se fez maldito, maldição por mim. É isso que nós temos que ter isso em mente. Ele se fez maldição. Quem merecia estar naquela cruz? É o pecador. Sou eu que merecia estar ali sofrendo, sou eu que merecia a dor, sou eu que mereço estar no inferno, mas Jesus tomou o meu lugar, para que eu tenha vida e vida em abundância, para que eu tenha paz, para que eu possa chegar no céu. Jesus fez isso por mim. O Eterno, o Todo-Poderoso, entra no tempo e torna-se como um de nós. Ele troca a exaltação do céu pela humilhação da terra. Aquele que nem o céu dos céus pode contê-lo, porque Jesus é muito grande. Ele é o Senhor de todas as coisas. Toda a criação exalta o nome do Senhor. Nem todos os céus dos céus pode contê-lo. Esse Deus Todo-Poderoso se faz homem, nasce através de uma virgem e é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Nem os céus podiam conter o seu nome de tão grande. Amado, Jesus é muito grande, Jesus é muito maravilhoso, Jesus é muito poderoso. Ele é o Senhor, Ele é glorioso, Ele tem todo o poder, Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Mas esse Deus esvazia-se a si mesmo e se torna uma criança envolto em faixas, como um bebê numa manjedoura. Deus se fez homem, o Senhor do Senhor se fez servo, o Deus exaltado e entronizado acima dos querubins, tornou-se pobre, nasceu numa família pobre, morou numa cidade pobre, e ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. O original desse texto de pobre, ele tornou-se pobre, é pobríssimo. Pobre, 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 pobre. O original do grego, o Senhor se fez pobre porque Ele era pobre, nasceu através de uma virgem pobre, uma casa pobre, família pobre, não tinha, ele morava, depois foi morava sempre de favor. Ele não tinha casa. Ele disse assim uma vez: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nem a casa dele para morar, mas esse Jesus era rico, era o Senhor. O universo é sua casa, o seu lar. Ele é o Criador de todas as coisas. Ah, mas não era dele. A cruz era dele, a cruz era minha. O sepulcro era do Arimateia. Mas a partir da criação, porque o sepulcro é feito de rochas de pedra, o sepulcro era dele, porque foi ele que criou todas as coisas. Era. Ele se humilhou, se fez homem para se tornar servo. Esse Deus era pobre. Jesus não tinha sequer onde reclinar sua cabeça. Ele troca o seu trono de glória por uma cruz pesada, por uma coroa de espinhos e por cravos, longos cravos nas suas mãos e dos seus pés. Os cravos de uns 11, 12 centímetros de comprimento. É isso que ele troca. A glória,
momento de glória que tinha na eternidade com o Pai. Ele troca tudo isso pela humilhação, para sofrer na mão dos homens, dos pecadores. Aquele que é santo, santo e santo, ele se fez pecado por nós. Isso aqui você vai querer explicar a respeito desses textos da Bíblia. Como é que vai explicar amor de Deus? Tem um louvor muito bonito. Ele é até curto, mas ele é muito bonito. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Juliana cantar esse louvor completo aqui. Sabe ele, filho? Todo? Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Esse Jesus, a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu pecado, ele mesmo se fez pecado por nós. Jesus não sabia, mas como é que pode? Porque Jesus era santo desde o nascimento. Ele não conheceu o pecado, mas ele se tornou pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. A ira de Deus vem como aquele raio que cai, aquela marreta pesada de 50 quilos que vem em cima. Jesus suportou sozinho. Isso é amor, isso é graça de Deus, é um amor que nós jamais vamos poder entender, muito maior do que um amor que uma mãe tem com um filho, que é grande, mas o amor de Deus era tão grande, que Ele deu o seu filho, por quem não prestava, por pecadores, que mereciam morrer. Ele entregou seu filho por eles. Nenhum de nós faremos isso, e vamos fazer isso, mas nosso Deus fez, entregou seu filho Jesus. Aleluia. Em Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado numa cruz. O nosso Jesus derramou a sua alma na morte. Isaías 43, versículo 12 diz que porquanto derramou a sua alma na morte, Ele derramou a sua alma na morte. Em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Jesus se fez pobre, desceu para buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós vemos 3 parábolas em Lucas 15, uma atrás da outra, a respeito daquilo que está perdido. Primeiro, da ovelha perdida, em que a parábola diz que o pastor tinha 100 ovelhas, mas ele sentiu falta de uma. Ele viu que uma se perdeu, e por causa daquela uma que se perdeu, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela uma. Até vai atrás, vai buscar, até encontrá-la. Quando ele encontra, coloca nos seus ombros, alegre, e traz de volta para o aprisco. Aleluia. Foi assim que Jesus fez comigo, foi assim que Jesus fez com você. Estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou. Aleluia. Ninguém tem mérito não para a salvação, porque eu sou bom. Amado, bom é Deus. Jesus nos salvou. A ovelha perdida. Outra parábola foi da dracma, a mulher que tinha 10 dracmas, moedas de prata, e ela perdeu uma. Já tem 10, ficar com 9, né? Não. Por causa daquela uma dracma, ela varreu a casa inteira. Ela acendeu a lâmpada, a lamparina, varreu a casa inteira e procurou até achar.
E quando ela acha aquela dracma que estava perdida, ela chama as amigas e faz uma festa. Achei a minha dracma perdida. E também a do filho pródigo. Isso está em Lucas no capítulo 15. Você vai vendo ali a respeito. E mesmo ali, você vê também a do filho pródigo, né? Aquele filho que deixa a casa do pai, o mais novo, vai para longe, gasta tudo quanto tem. Aí lá, distante da casa do pai, ele tem necessidades, tem fome, não tem dinheiro, não tem onde morar, não tem onde trabalhar. Vai arrumar um emprego com os porcos, e não encontra lá e quer comer a comida dos próprios porcos. Esse homem vai para o fundo do poço, mas lá no fundo do poço, o amor de Deus o encontrou. É assim que Deus é, amado. Às vezes queremos nós fazer esse julgamento. Fulano merece, Beltrano não merece. Quem sou eu e você para dizer quem merece ou não? Quem sabe é Deus. É Jesus que salva, amado. Ele que salva. Ele que perdoa, Ele que salva as pessoas. E aquele homem, ele caiu lá no fundo do poço e ele disse: poxa, na casa do meu pai tem tudo, tem abundância de pão, e eu aqui estou sofrendo, morrendo de fome. Vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele. Pai, pequei, eu não quero nem mais ser teu filho, eu quero ser um dos teus empregados. Me trata como de empregado, porque empregado tem pão. E quando ele volta para a casa do pai, com a surpresa, o pai já estava esperando. Deus nunca desiste de nós. Às vezes nós achamos que não estamos numa condição horrível, nosso valor não é nada. É isso mesmo. A gente olha para nós e vemos tantas falhas, mas Deus olha: eu aposto, eu acredito em você. Você é meu, eu te chamei, você é importante. Aleluia. Glória a Deus. E ele volta para casa e o pai abraça ele, o pai beija ele, o pai manda trocar a roupa dele, o pai manda colocar o anel que ele tinha no dedo, porque ele perdeu tudo. Quando a pessoa perde, vive na rua, perde tudo, tomam tudo dele, vende tudo. O pai deu anel da autoridade, calçados não tinha mais, o pai deu calçado novo para ele. E o pai ainda fez uma festa. Quando o mais velho veio reclamar: poxa, isso aí só deu trabalho, só gastou, está fazendo festa para ele. Meu filho, vamos festejar. Ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos festejar. Amado, os homens não vão jamais entender o que é graça de Deus. Só entende que é graça de Deus aquele que um dia foi alcançado um pouco pela graça do Senhor. Aleluia. Aquele que fez o hino Maravilhosa Graça do Senhor Jesus, o John Harper, ele que fez Amazing Grace. O Senhor encontrou, ele diz assim: o Senhor encontrou um miserável como eu. Às vezes as pessoas não querem, eu não vou falar essa palavra porque eu não sou assim. Ele sabe, eu prestava, até com venda de escravos ele trabalhou, foi traficante de escravos, fez tudo, e Jesus encontrou ele, lavou ele, salvou ele, se tornou pregador do Evangelho. Deus salvou um miserável, um pecador como eu. Graça maravilhosa. Aleluia. A graça, ela alcança essas pessoas que reconhecem o seu estado, que reconhecem os seus erros, que sabem que precisam dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Homens, nós vemos na Bíblia muitos homens alcançados pela graça de Deus. Zaqueu, a sociedade queria ele longe. Por quê? Ele era um cobrador de impostos, chefe de cobrador de impostos, ele era um publicano,
trabalhava para Roma, tirava dinheiro dos pobres dos judeus. Se tinha alguém mais odiado, era ele, era o Zaqueu. Nem os que faziam revolta na cidade, os ladrões, eram tão odiados como era o Zaqueu. Mas eles tinham ódio de Zaqueu. Mas Zaqueu um dia teve um encontro com Jesus. Ele subiu numa figueira brava, ficou lá em cima. Ele era pequeno, de baixa estatura, e ele subiu numa figueira. Deve ter tido ajuda para subir numa figueira. Só para ver Jesus passar. Eu quero ver Jesus de perto. E para surpresa dele, Jesus olhou para cima quando estava passando. Amado, Jesus conhece tudo. Esse Jesus se fez homem. Ele conhece o homem, Ele nos conhece. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje tem festa na tua casa. Isso aconteceu quando Jesus nos encontrou. Filha, hoje eu vou fazer festa no teu coração. Hoje eu vou transformar a tua vida. Hoje eu vou mudar a tua família. Hoje eu vou mudar a tua casa. Salvação hoje entra dentro do teu lar. Aleluia. É maravilhoso. É coisa linda, amado. Que homens alcançados. Muitas pessoas na Bíblia alcançando. Um religioso que foi alcançado foi Saulo de Tarso. Era muito religioso. Um homem da lei. Um homem correto. Como nós conhecemos muitas pessoas hoje, mas não conhecia Jesus. E se não conhecia Jesus, está perdido, não tem nada. Caiu, ele estava no caminho de Damasco para arrastar os cristãos, acostumado a levar para a prisão, até vidas ele estava tirando, arrastando os crentes, até que um cavalo, ele indo pelo meio do caminho de Damasco, uma luz, o sol, a luz brilhou forte sobre ele e ele caiu. E a voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Jesus disse ainda a respeito de Paulo, aquele religioso. Todo mundo, porque os irmãos ali em Jerusalém, ali, lá no caminho de Damasco, lá na cidade, estavam com medo. Não fica com medo não. Esse aí é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E foi vaso escolhido mesmo. Que graça. Dá para você entender isso, amado? Um perseguidor agora é perseguido. Varas, espancado, é jogado como morto. Quantas vezes Paulo, o apóstolo, foi jogado como morto no meio da rua, os irmãos iam lá e recolhiam ele, aquele corpinho. Vai, eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome, porque ele é meu vaso escolhido. Vaso escolhido também sofre por amor a Jesus, amado. Aleluia. Naufrágio, teve um momento que ele sofreu naufrágios, foi nudez, fome. Aí ele até dizia para os irmãos: não fica com vergonha não do que eu estou falando. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em todas estas coisas ele podia dizer ali em Romanos 8: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Homens que deram a vida para que eu e você hoje tenhamos a liberdade para pregar o Evangelho com ousadia. Glórias ao nome de Jesus. A graça, ela teve seu momento mais alto, gritou mais alto ali na cruz do Calvário. Foi o momento culminante da graça, quando o próprio Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, entrega a sua vida em sacrifício pelo pecador. Tetelestai foi o grito de Jesus na cruz. Está consumado. No grego, tetelestai, e quer dizer: a dívida está paga, o preço está pago. Aleluia. Perdoados, amado. Jesus pagou o preço. Ele
Ele se fez pobre por amor de vós, para que através da sua pobreza vocês pudessem ser ricos. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Ninguém podia fazer essa obra, somente Deus podia fazer. O amor de Deus, a graça de Deus manifesta aos perdidos. Em Tito capítulo 2 e versículo 11 diz que a graça se manifestou. Aleluia. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Por isso que quando nós pregamos a palavra, essa é uma experiência que eu tenho. Você começa a ministrar a palavra, a graça de Deus vai sendo manifestada. Aleluia, vai tomando você. É por isso que você sente a presença do Deus vivo, porque o Espírito Santo se confirma dentro de você, a palavra de Deus que é falada, e você vai sentindo, algo vai tomando você, algo vai moendo, algo vai queimando. Aleluia, a graça de Deus sendo manifesta através da ministração da sua palavra. Glória a Jesus. É coisa linda, né? É coisa maravilhosa. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Um certo escritor, um irmão, né, um pastor, ele falou que graça é o próprio Deus fluindo para dentro de nós. Olha só que coisa linda sobre a graça. Graça é o próprio Deus fluindo para dentro de nós, por meio de nós, quer dizer, através de nós e para fora de nós, assim, a fim de fazer tudo por nós. É coisa muito grande. Aleluia, glória a Deus. Oh, graça maravilhosa de Jesus. Maravilhosa graça, perdido me encontrou, da morte me livrou. Graça maravilhosa. Em Romanos 5:8 nos diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, sendo rico, se faz pobre. Ele desce para alcançar, porque Romanos 5:17 diz assim: porque se pela ofensa de um, falando a respeito de Adão, a morte reinou por esse, muito mais agora aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando você aceita Jesus de teu coração, você recebe a abundância da graça na tua vida, e você reina com Ele em vida. Glória a Jesus. A graça transforma o culpado em inocente, o fraco em forte, o morto no pecado em vivo para Deus. Aleluia. É mudança da água para o vinho. É a graça de Deus. Homem nenhum, você pode colocar uma pessoa numa instituição para ela poder melhorar, você pode tentar fazer de tudo, aconselhar, mas a pessoa vai sempre voltar ao status quo, naquilo que ele estava fazendo, e vai continuar fazendo mal, porque o mal não está fora do homem, está dentro dele. Mas quando a graça entra dentro do homem, ela transforma o homem, ela modifica o homem, ela muda o coração do homem e faz do homem uma nova criação. Oh, graça maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Em pensar que fomos alcançados por essa graça, meu coração, meu coração pulsa e se alegra. Aleluia. É por isso que às vezes aqui eu estou falando e pregando, às vezes dá vontade de pular. Ai, pastor é pentecostal? Eu sou crente. Ah, sou pentecostal.
E todo crente que tem a graça de Deus, ele também é, porque o Pentecoste está dentro de você. Aleluia, você pula, você quer glorificar, você quer exaltar o nome do Senhor. Aleluia, porque nós somos vivos para Deus. Tem vida permanente dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia, é um fogo que queima, aleluia, deixa queimar, vai queimando mesmo, a palavra, salvo, aleluia, salvos por Jesus, sabemos para onde a gente está indo, glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, eu já vou daqui a pouco encerrando já. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, nos diz assim: agora, portanto, o apóstolo Paulo, portanto agora, falando ali, quando você vai lendo a respeito da obra de Jesus, da sua entrega na cruz do Calvário, ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, eu sou livre, aleluia. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Quando o diabo vier com seta sobre a tua vida, te tentar de todas as maneiras, você pode dizer com a tua boca: o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque Jesus já pagou o preço pelo meu pecado. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A graça transforma o transgressor, o pecador, em filho, e também em herdeiro de Deus. Aleluia. Romanos 8:17. E se nós somos agora filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Eu já disse aqui outras vezes, muitas pessoas às vezes querem discutir a sua razão. Eu tenho razão disso, eu tenho razão. Fica muita coisa com razão. A razão leva a muitas discussões. Às vezes a razão não sai do lugar, mas a graça nos leva para o céu. A graça nos leva para o céu. Às vezes você quer sustentar, você pode até estar certo numa questão, mas amado, você vai debater com pessoas que estão erradas, e não adianta, você vai perder a tua saúde. Eu sei de uma coisa, que a graça me leva para o céu. Aleluia. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Aleluia. A graça nos leva para o céu. A graça vai nos conduzir às mansões celestiais. É isso que a graça nos leva. Aleluia. Graça de Jesus Cristo, o amor de Jesus pelo pecador. Aleluia. Quando Jesus está de braços abertos, os homens fazendo tudo ali, vendo Jesus já no final do momento na terra, ele podia pedir perdão pelos homens. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Os pecadores. Mas ele perdoando, estava do lado dele um ladrão que reconheceu, porque ali tem um ladrão que reconhecia e o outro que continuava no seu mesmo erro. As pessoas hoje, aqueles que ainda estão no pecado e estão cheios de ira e não acham e não veem a si mesmo, não contemplam o seu erro. Mas tem aquele do outro lado que, como nós, dizendo: Senhor, quem merecia estar aqui era eu mesmo. Aquele ladrão retrata a nossa vida. Quem merece isso aqui sou eu, porque eu fui que errei. Tu não fizeste pecado algum, tu nunca cometeste mal algum. Mas tem uma coisa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus cansado,
já com dificuldade para respirar, já chegando no fim da sua vida, mas Deus nunca cessa de abençoar, nunca cessa de derramar da sua graça ao pecador que tem sede. Jesus olha para ele. Jesus podia ficar calado, podia, mas Jesus era homem, mas também era Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus era homem. Jesus nunca deixou de ser Deus por ser homem. Não, pastor, não. Nunca deixou de ser Deus. Ele era homem e era Deus. Quando ele acalmou a tempestade, o barquinho estava no mar da Galileia, todo mundo ali apavorado, e Jesus estava deitado na popa do barco. E ficaram tudo apasmados quando Jesus se levantou e acalmou as águas. Quem é este que até as ondas e o mar lhe obedecem? Aleluia. Quando Jesus perdoou pecados, curou o enfermo, paralítico em Cafarnaum, a ti te digo, perdoai estão os teus pecados. Ficaram todo mundo escandalizado. Quem é ele? Só Deus pode perdoar. Mas Jesus é Deus. Ele era homem e era Deus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e anda. Jesus faz a obra completa. Jesus salva, Jesus cura, Jesus traz provisão, Jesus abre porta. Não há impedimento para o agir do nosso Jesus Cristo, porque a graça de Deus ainda está fluindo na terra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele nunca deixou de ser Deus. Aleluia. Ele nunca. Aleluia. Uma vez vieram questionar, mas grande pessoal gosta, religioso, né? Bom é Moisés, Abraão, nosso pai. O povo gosta das tradições religiosas. Jesus olhou para eles e disse: Abraão ouviu o meu dia e se alegrou. Para quê? Aí quiseram tirar ele daqui. Os homens ficaram indignados, porque Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Aleluia. E a graça é a manifestação do próprio Cristo ressurreto. Aleluia. Ali no livro do Apocalipse: eu que vivo e fui morto, mas estou aqui vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Aleluia. E esse Jesus um dia vai nos buscar. Essa graça vai nos levar para o céu. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O mundo não vai ver isso. Só a igreja vai ouvir o som da trombeta tocar. Só aqueles que são do Senhor. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, graça maravilhosa que nos leva ao céu.